Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para adorar e glorificar o nome do Senhor, aqui pela nossa EBD Online. Quero cumprimentar as senhoras, os senhores, jovens, adolescentes e as nossas crianças de todo o Brasil. Um grande abraço. Nosso louvor e gratidão a Deus pela vida de todos que aos sábados estão unidos aqui para aprendermos a palavra de Deus, em comunhão, em temor, em reverência, para acontecer aquilo que está lá em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele, pois, glória, tanto hoje como no dia da eternidade. Que Deus abençoe. E aqui nós estamos nesta EBD, para cumprir o que diz Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um abraço a todos. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, Caio, juntos formamos a EBD Online, em nome de Jesus. Professor César, orando ao Senhor. Pai Celestial, te louvamos, bendizemos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias e razão não serem destruídos. Pai, continue conosco, guardando o sangue de Jesus, usando nossas vidas para a glória do teu nome. Continue abençoando o teu povo que está conosco nesta noite, adorando, aprendendo, te louvando e esperando de ti, meu Pai, de ti. Continue abençoando teu filho, teu servo, professor, pastor Azel, dando tua graça, teu cuidado, tua proteção, orientação, Senhor, unção e capacitação a cada dia, como o Senhor tem feito na vida de teu filho. E juntamente com sua família, igreja, projetos, meu Deus, guarda teu filho no teu sangue e faz prosperar em tudo para a glória e o louvor do teu nome. Nós te louvamos. Amém. Queridos, nós estamos na lição de número 8. Vamos lá, pastor Luiz? Lição de número 8. Uma lição de humildade. Primeiro ponto, uma história real sobre humildade. Segundo ponto, humildade implica autoconhecimento. Terceiro ponto, humildade versus ostentação. Muito bem, aqui ao lado nós temos, como já é de praxe, os apontamentos do livro, nos 3 pontos da lição. E aqui nós temos o nosso texto bíblico. Vamos lá, leitura da verdade prática e textual. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. A verdade prática, como é? Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Muito bem. Submissão e grandeza. Não, submissão e serviço, não é isso? Submissão e serviço. Ou seja, quando alguém serve o exército, ele está fazendo um serviço que é de grandeza, porque é para a nação, não é isso? Tanto o exército como a marinha, como a aeronáutica. É um trabalho de grandeza porque representa a nossa nação. Mas também é um trabalho de submissão. E submissão absoluta. E essa submissão ali, a pessoa faz não só porque o comandante está dizendo, mas ele é convidado a servir a pátria. E 3 coisas acontecem quando um soldado está servindo a pátria. A primeira é submissão. Ele tem que estar pronto para obedecer o seu comandante em todos os aspectos. A segunda coisa é que ele vai ter que abandonar o conforto, ele vai ter que abandonar, além do conforto, ele abandona a sua vida agradável, ele vai sacrificar os seus interesses para colocar em frente os interesses da própria nação. E a terceira coisa é que ele serve para morrer. Tanto quem serve na polícia militar, como também quem serve nas forças armadas, caso tenha uma guerra, eles são enviados para defender a própria pátria, a nação. E quando ele se coloca nessa condição, ele está sendo um servo submisso,
ele está renunciando ao conforto, ele está renunciando à segurança pessoal, e a terceira coisa é que ele está pronto para morrer. Se não for assim, não adianta. Essas três coisas, elas caracterizam dentro do prisma cristão. Jesus nos chama para viver em submissão, Jesus nos chama para renunciar o conforto da carne, dos desejos carnais, ele chama para nós sacrificarmos a nossa vida e sermos mártires. Paulo diz que por causa de Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Então, essa caracterização exposta pelo pastor Elienay, pegando essas duas verdades teológicas, serviço e submissão, não se pode fazer o serviço quem é grande. Serviço de servo só faz quem se acha pequeno e na condição de servo. Porque quem se acha na condição de grande, de experiente, de expert, de inteligente, o sabichão, o bambambam, nunca vai fazer um serviço que presta. O serviço que presta só faz na condição de quem é servo. O título de pastor não serve para nada dentro do cristianismo. Veja bem, o título de pastor, se ele gerar arrogância, porque a própria palavra poimen, roer, essas duas palavras, a ideia é de alguém que luta com os animais, ovelha, cuidando e serve. Veja que ali já é uma condição que para muitos, quando você lê Lucas 2, que falam dos pastores, a condição de pastor naquela época não valia nada. Por isso que os anjos aparecem primeiro para quem? Para os pastores que estavam no campo. Porque muitos deles eram vistos até como imundos, devido ao trabalho, cheiro, devido ao sofrimento. Então, a condição de pastor naquela época só assumia quem tivesse a qualidade de um verdadeiro servo. Ter o cheiro de ovelha, estar no campo, sofrer, passar a noite guardando as ovelhas, era uma condição de humildade, mas também de submissão e serviço. É claro que naquela época o pastor tinha essa função. Quando a Bíblia diz em Efésios 4 sobre os dons ministeriais, Deus pôs na igreja também pastores, doutores, é uma importância grandiosa para a igreja. Mas ali a Bíblia diz que primeiro, não tem como servir com grandeza, porque ninguém é supremo pastor. Lá em Pedro 5 só tem um que é supremo pastor. Quem é? É só Jesus Cristo. E como ele é o supremo pastor, se eu sou colocado na igreja, eu não tenho do que me orgulhar no sentido de arrogância. Porque eu sei que eu sou colocado. Eu não sou dono da igreja. Eu não sou o pastor da igreja. Eu não sou o chefe da igreja. Eu sou um servo da igreja. Porque Jesus me coloca na igreja para servir. Então, quando você lê Efésios 4, 11 e 12, ele diz: a uns pôs Deus na igreja. Quem é que põe na igreja? Então, se é Deus, eu não tenho do que andar me orgulhando. Eu posso me sentir orgulhoso no sentido positivo de saber que eu faço parte de um grande projeto, de uma grande missão. Eu posso me sentir orgulhoso, isso no sentido não de vaidade, mas de honra, isso. Aí tá, isso. Só em eu estar ali já é a grandeza. Pronto, essa daí. Deus poderia... pronto. É por isso que Paulo diz assim: eu sou fiel a Deus, porque mesmo eu não prestando, Ele me teve por fiel e me colocou no ministério. E lá em Hebreus 5,4 a Bíblia diz que ninguém toma essa honra para si, se o Senhor não o chamar. Deus poderia ter colocado outro aqui? Sim, como diz o pastor Adalberto. Mas quem foi que me chamou? Então só o fato de eu estar aqui, eu já não preciso buscar mais nenhuma honra, porque só no fato de eu ser escolhido por Ele e para a obra dele já é uma honra. Então eu me sinto orgulhoso disso. Eu não uso meu pastorado para ser político, eu não uso meu pastorado para manipular ninguém, eu não uso meu pastorado para servir de arrogância, porque eu sou constituído só para trabalhar para Deus. E quando eu tenho essa atitude, eu vou servir com humildade. O que me leva a servir com humildade? Sabendo que nada vem de mim. O que me leva a servir com humildade? Sabendo que eu só estou aqui pela graça de Deus.
Eu não estou aqui porque tem inteligência. Olha, o que tem de gente aí com diploma de doutorado e passando até necessidade, é assim ou não é? E não é porque é fraco, não. São as condições. Quando você vai para o exterior, que tem de pessoas que eram importantes aqui, eram grandiosos, mas estão lá batalhando pela vida, trabalhando pesado. Então, eu estar aqui já é um privilégio. Eu não merecia isso. Eu não merecia. Então, é isso que nós queremos dizer. Vamos à leitura. João 13, versículos de 1 a 10. O da lição é 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo ele já está limpo. Ora, vós estáis limpos, não mais, mas não todos. Muito bem, nós vamos à análise bíblica do texto. Primeiramente, nós temos que analisar que a questão interrogativa é uma refeição antes da Páscoa, ou seja, o debate aqui é: houve essa refeição antes da Páscoa? Isso aconteceu de fato? Vamos lá, nós temos que analisar o seguinte: quando se fala sobre essa refeição antes da Páscoa, alguns estão perguntando se era uma confraternização ou se foi realmente uma Páscoa. Essa é a primeira questão. Por que, pastor Aziel? Vamos ver aí algumas referências só para os irmãos observarem. Primeiramente, vamos ver João 13, 29 e João 18, 28. Vamos lá, rapidinho. João 13, 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. João 13, 29, não é isso? 13, 29. João 13, 29. Muito bem. Agora vamos 18, 28. 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pronto. Então o que acontece? Nessas passagens que nós estamos lendo, parece que João ele quer dizer que a Páscoa ela ainda não tinha acontecido. Essa é a leitura dessas duas passagens. Também nós temos que analisar que a Bíblia ela faz menção à festa dos pães asmos. E quando nós atentamos aqui, essa festa dos pães asmos, ela também, às vezes, veja aí Lucas 22 primeiro, ela era chamada de Páscoa. A grande questão é, aqui foi uma Páscoa ou foi uma refeição? Vamos lá. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, também chamada de Páscoa. Tá vendo? A própria Bíblia resolve. Mas nós podemos dizer aqui, de modo direto, que antes da Páscoa, Jesus realizou o quê? Uma refeição. E essa refeição era uma refeição de confraternização, de amizade. Porém, nela, o Senhor vai dar um novo significado quando ele faz uso do pão, quando ele faz uso do vinho, que aí nós vamos passar para aquilo que é chamado de Santa Ceia. Nós temos a Páscoa que começa em Êxodo 18, nós vamos falar sobre isso. Porém, aqui nesse presente momento, nós podemos perceber
que a Páscoa, que durava uma semana, ela vai acontecer. Mas antes dela, o Senhor realiza o quê? Uma refeição. Uma refeição. Então, é a primeira coisa que nós vamos analisar. A segunda coisa, o texto, ele é maravilhoso, porque mostra que o amor de Jesus não era circunstancial, não era momentâneo, não era algo passageiro. O amor de Jesus pelos discípulos era real. E quando a Bíblia faz menção desse amor, é para constatar contra o ódio que Judas estava nutrindo contra a pessoa de Jesus Cristo. Olha aí o verso. Como é que diz? O verso 2, Verso 2. Depois que terminou a ceia, já o diabo havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Vamos lá, é o primeiro, né? Primeiro, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pronto. Se vocês analisarem, o texto está dizendo, eis telos, ele amou até o fim. Chegada a hora, essa expressão chegada a hora, que está aparecendo aí no texto, ela não está falando propriamente do sacrifício ou do sofrimento que Jesus haveria de passar, mas sim a hora dele voltar para o Pai. Essa é a própria ênfase que o texto quer mostrar para nós. O mais interessante aqui é que nós estamos definindo que antes da Páscoa houve uma refeição, aí depois segue-se a Páscoa, mas o texto mostra o verdadeiro amor de Jesus, que não era algo circunstancial, não era algo momentâneo, e ainda que os discípulos fossem fracos, imperfeitos, cheios de defeitos, inclusive tendo o próprio Judas, Jesus não mudou o seu amor. Ele os amou até o fim. Isso aqui é gratificante para nós, e eu quero falar com você que às vezes você diz assim, eu tenho falhas, Jesus não me ama. Eu tenho defeitos, Jesus não me ama. Nenhum desses discípulos aqui eram perfeitos. E além de não serem perfeitos, agiam de forma contrária. Abandonaram a Jesus, Pedro negou Jesus, mas Jesus amou até o fim. Quando nós lemos João, aí o Senhor Jesus é quem pergunta, e tu me ama, Pedro? Porque eu amei você até aqui. Rapaz, é linda a Bíblia, né? Irmão, Jesus nos ama até o... Olha o que Jesus está falando contigo aqui, nesse momento. Ele te ama até o fim. Ainda que você despreze, ainda que você negue, ainda que você seja fraco, mas Ele continua te amando. Ele te ama até o fim. E isso aqui, esse amor é tão lindo que vai em busca de Pedro. É tão lindo que vai restaurar. Só que Jesus ama você, Ele vai te amando, 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 mas Ele quer mudança de vida, porque Jesus não vai amar você continuando no pecado, no erro, na desgraça, na miséria. Por isso que ele disse, agora Pedro, tu pode apacentar as minhas ovelhas, porque ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, a nossa vida, irmãos, ela tem que ser em progresso. Ela tem que ser em progresso. Eu não posso ficar só aqui naquelas coisinhas de falha, de atraso, de querelas, pequenas confusões. Não. O Senhor Jesus só vai enviar os discípulos depois que eles compreendem a dimensão do amor dele, depois que eles são cheios do Espírito Santo, depois que eles deixam debates infundáveis, e aí eles são enviados para a obra. Mas enquanto eles estavam, Jesus estava amando. Por que Jesus amava? Porque Jesus acreditava em um futuro melhor para eles, na mudança da vida deles, ok? Então, Jesus ama. Vamos ver 1 Tessalonicenses 2,16. Jesus ama até o fim. Vamos lá. 2,16. 2,16 de 1 Tessalonicenses. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Está vendo? Ou seja,
Paulo está mostrando aqui que Deus, ele dá tempo para o homem se arrepender, dá tempo para o homem mudar, mas quando ele continua na prática do pecado, aí vem a ira de Deus. Então o amor de Deus é um amor verdadeiro. Então a terceira coisa aqui é que nós vamos ver agora o espírito, o caráter do espírito da encarnação, não é isso? Observem bem que nós vamos apresentar isso aí no próprio texto, né? No verso, qual é o verso aí? É o verso 3, vamos lá. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Como é que diz? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus. Preste bem atenção para vocês entenderem o tamanho de Jesus no texto. A gente às vezes só presta atenção na questão da humildade dele lavar os pés. Mas olha o que o texto está dizendo. Olha a grandeza dele. Primeiro, Deus tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Pronto, primeiro, ele era o dono de tudo. De tudo. Quem era que tinha colocado tudo nas mãos dele? O próprio Deus. O próprio Deus. Depois, ele havia saído de Deus. Pronto, ele tinha uma origem divina, a própria natureza de Deus. Ele saiu de Deus. Ou seja, ele era Deus. Vamos lá. E terceiro, ele ia voltar para Deus. Pronto. Ele estava, o texto está mostrando que ele era grande. Qual é a natureza desse texto? Quando diz assim, amou-os até o fim. Jesus, ele primeiro estava mostrando que o seu amor era verdadeiro. E como prova desse amor, aqui, preste bem atenção, o ato de lavar os pés não era apenas um ato simbólico, não era apenas uma lição, também envolvia uma lição de amor. Porque para lavar o pé de um Pedro, para lavar o pé de um apóstolo ou de um outro que diante dos olhos de Jesus, eram homens falhos, imperfeitos, e eles que andavam, diz ali que de Betânia para Jerusalém, aproximadamente 15 quilômetros, poeira, uma vida suja, corpo sujo. Pronto, aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar o amor dele, e o amor dele primeiro começa através do amor, e aí ele vai lavar os pés desses discípulos. Ou seja, Jesus era grande, mas era um grande que servia. A Bíblia diz em Marcos 10:45, olhe para cá, qual é o caráter da encarnação? O caráter da encarnação não era o Deus ser grande entre os homens, era o Deus servir os homens. A Bíblia diz em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre e vimos a sua glória. Mas quando nós vamos para Filipenses, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Qual é o propósito? O espírito da encarnação é que Jesus, tendo tudo nas suas mãos, vindo de Deus, sendo o próprio Deus e sabendo que vai voltar para o céu, ele não teve a atitude de querer ser como grande. Essa é a questão. Então Filipenses 2 mostra essa realidade para nós. Então qual era o caráter, qual era o espírito? O grande mestre, o Senhor do universo, o dono de tudo, o ser absoluto, o rei por excelência, o que governa, o que sustenta, o que tem, o que controla, o que cria, o que gera, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz, como está em Apocalipse, o que era, o que é e o que há de, o Todo-Poderoso. Ele entra no cenário humano, ele não quer glória, ele não quer grandeza, ele não quer louvor, ele não quer prestígio humano, ele não quer serviço humano, ele quer servir, ele quer se dispor, ele quer se sacrificar, ele quer amar, ele quer cuidar. Não há absolutismo em Jesus aqui na terra para dizer, me adorem que eu sou Deus. Ele veio primeiro para servir. E ele diz em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser, mas veio para servir. O que o Jesus eterno queria mostrar aqui é que a posição dele não era posição hierárquica para mandar, não era posição hierárquica para exigir, não era posição hierárquica para ser um Deus na igreja, no meio do povo. Ele dá uma lição de servo. Eita, meus irmãos.
o Criador servindo a criatura. Esse é o espírito da encarnação. Que coisa linda, gente. Isso aqui, olha, pastor presidente, pastor de convenção, pastor de igreja, teólogo. Tem teólogo aí que só porque ele tem um pequeno conhecimento, ele se acha maior do que a congregação. Nem todo auditório pode ouvir ele, porque as palavras são difíceis. Olha, Jesus, que era o mestre por esse, todo pecador, toda prostituta, toda pessoa queria ouvi-lo, porque o ensino dele não era para impactar ou causar lógica humana. O ensino dele era para mexer com a alma, era para restaurar pessoas. Meu Deus do céu. Eita, coisa linda, o caráter da encarnação. Gente, vamos aprender isso aqui. Jesus é o pastor, mas ele não é o pastor que exige da ovelha que reconheça ele como grandão, como bichão da Galileia, né? O pessoal está cantando aí, grandão, grandão, não é assim? Agora preste bem, o grandão na terra ele era pequeno. O grandão na terra, ele era servo. O grandão na terra nunca exigiu que alguém se ajoelhasse. Meu Deus do céu. Eita, Pai. Isso aqui é difícil. Agora preste bem atenção. Nesse versículo que o pastor leu, eu pergunto: Jesus sabia da sua autoridade? Jesus sabia da sua divindade? Ele tinha conhecimento da sua grandeza? Olha o tema da lição. Olha aqui, ó, uma história real sobre humildade. Olha o ponto 2. Humildade implica autoconhecimento. Porque é o seguinte: ele tinha conhecimento da sua grandeza, ele tinha conhecimento da sua autoridade, ele tinha conhecimento de que era Deus, ele tinha conhecimento de que tinha poder, mas com todo esse conhecimento ele fez o quê? Ele foi servir. Por isso que o autor está dizendo que humildade implica em autoconhecimento. Jesus, ele sabia que tinha tudo isso. Agora tinha uma coisa, ele também sabia que não podia fugir do serviço de servo. Eu para isso vim ao mundo. Eu vim ao mundo para servir. Ele sabia que era Deus, ele sabia que tinha um poder, ele sabia que tudo estava em suas mãos, mas naquela hora, naquele momento, enquanto estivesse aqui na terra, a missão dele era o quê? Era servir. Era tão claro que ele sabia, professor César, pastores, que era para servir, que o diabo tentou mudar esse cenário. Ele disse: olha, é o seguinte, mostra quem você é, transforma a pedra. Satanás, eu não vim para fazer isso. Olha, te lança daqui, faz uma aventura e todos saberão que você é Deus. Ele diz: também eu não vim fazer isso. Olha, pois tudo eu te darei se tu prostrares-me. Sai daqui, Satanás. Ou seja, Satanás não mudou o curso de Jesus, porque Jesus veio ele não veio para ser super-homem, ele não veio para mostrar que era poderoso, ele não veio para receber aplausos, ele sabia que veio para a cruz. Ele veio para servir, ele veio para morrer. Esse é o espírito da encarnação. Então Jesus Cristo, meus irmãos, ele tinha todo o conhecimento. Tem gente aí que só porque tem um título de mestre, tem um título de pastor, aí pronto, ele quer ser maior do que todo. Isso não é honra não, irmão. Tem gente que está confundindo honra com posição. Estão entendendo? Prestem bem atenção, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com esse quadro aqui, Jesus inverte todas as coisas, está bem ali, vamos falar isso. Enquanto que no mundo, Jesus disse lá em Marcos 10, lá fora os homens dominam sobre os filhos dos homens. Agora aqui, eu vou inverter o negócio. Aqui no cristianismo, quem é meu, aqui o negócio é diferente. Lá eles querem ser grande, e aqui quem quiser ser grande, a grandeza aqui não é ser grande, a grandeza aqui é ser servo. Rapaz, Jesus muda. Olha, no cristianismo, ninguém no meio do cristianismo é superior, é grandão, é importante, é relevante, é maior do que o outro. No cristianismo, Jesus inverte. Ele diz: aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo é servo. No cristianismo não existe chefia maior nem chefia menor. No cristianismo todo mundo é
é servo. Tem uma coisa que eu quero dizer aqui aos irmãos, prestem bem atenção. E todos os teólogos sabem disso. Essa questão da hierarquia de organização, ela foi criada, Deus colocou o homem para governar. Agora, quando Jesus Cristo cria a igreja, nós sabemos que quem é o líder maior aqui, quem é? Paulo diz que ele é o quê? 1 Coríntios 12, ele é o cabeça da igreja, não é isso? O cabeça da igreja. Quem é que manda aqui? É ele. E nós no corpo somos o quê? Os membros, somos os membros. Então prestem bem atenção, não existe ninguém no corpo maior do que o cabeça. Quem é o chefe? Quem é o comando? Quem é a direção? Quem é que governa? Quem é que lidera? Então nesse corpo, se ele é cabeça, quem somos nós do corpo? Somos apenas membros uns dos. Jesus está dizendo, sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele pega a bacia e vai lavar, ele diz: eu sou mestre e eu sou Senhor. Mas a minha lição, a minha filosofia aqui é outra. Aqui nenhum de vocês, aqui nenhum de vocês são grandes. E essa ideia de membro é importante, porque o membro um depende do outro, né, para o corpo funcionar com perfeição. E é a cabeça que dirige tudo. Pronto, dirige tudo. Mas o que o Senhor Jesus quer mostrar aqui, dentro dessa realidade, é que no corpo não pode haver competição, porque nos membros não se competem. Você vê a mão competindo com o dedo? Você vê o dedo competindo com o dedinho do pé? Você vê o olho competindo com o joelho? Então Jesus estava dizendo, lá fora tem grande, lá fora tem general, lá fora tem comandante, lá fora tem juiz, lá fora tem advogado, lá fora tem dono de empresa. No meu corpo, que é a igreja, e eu sou o cabeça, quem é que manda? Sou eu. E como eu mando, aqui não tem ninguém grande. Dentro do cristianismo não tem ninguém grande. Por quê? O grande aqui é ele, o comando aqui é dele, a direção aqui. Então bota para cá, Caio, bota bem aqui. Verdade de Deus para todo o Brasil. O Senhor Jesus, ele traz uma nova filosofia. A filosofia que ele quer mostrar é que na igreja todos nós somos servos. Na igreja todos nós somos servos. Na igreja não tem ninguém grande. Podemos ter funções, e de fato temos funções diferentes. Isso. Porém isto não nos faz superior ao outro, porque ele é a cabeça. E a outra coisa, pastor Adalberto, as funções que são chamadas de ministérios, 1 Coríntios 12, quem é que dá? É o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, vê bem aí, é 1 Coríntios 12, corre lá. Isso aqui é interessante, porque as funções que o Senhor não deu cargo, ele deu funções. É isso. Porque na igreja tudo é criado por ele. Vamos lá, 12:3. 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Isso, pode ir. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons. Há diversidade de dons. Pronto. Mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito também. Ou seja, nem todo mundo tem o mesmo. Esse aqui tem um dom, eu tenho um dom, esse ali tem um dom, aquele outro tem um dom, não é assim? Pronto. Então, a diferença, a diversidade de dons, vai. A diversidade de ministérios. Isso. Agora, a diversidade de serviços. Não é isso? Está lá em 1 Coríntios, aliás, lá em Romanos 12. Um tem a edificação, o outro tem o dom de servir, o outro tem o dom de ofertar, o outro tem o dom de manter a hospitalidade. Vai. Mas o Senhor é o mesmo. Ah, lá vem. Primeiro, o Espírito, a diversidade de dons. Aí, lê de novo. A diversidade de dons. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeiro, o Espírito é o mesmo. Quem é que está distribuindo os dons? O Espírito. Espírito Santo. Vamos lá. A diversidade de ministérios. A diversidade de ministério. Ele dá diversos ministérios. Diaconia, serviços. Diaconia. Eu posso ter um serviço, esse aqui tem outro, mas quem é que dá o serviço? O Senhor. O Senhor, que é Deus, não é isso? E depois? A diversidade de operações. As operações, o resultado, não é isso? Mas é o que é que diz? Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se você não crê na Trindade, aqui está o padrão bíblico da Trindade. Tá vendo? Espírito, Jesus e Deus. Tá vendo? Então, veja que eu posso ter funções diferentes, ministérios diferentes. A operação ela é de fé, mas tudo vem de quem? Então tu vai descer para quê? Por que tu bate o pé aqui dizendo que tu é grande, que tu é o tal, que tu é quem manda, que tu é quem tem vez aqui dentro? Quem é grande aqui é o... Então veja bem, dentro da igreja não tem nenhum pastor, nenhum líder, nenhum irmão de hierarquia maior, de cargo maior, de poder maior. Porque o mesmo, agora preste bem atenção, o Senhor coloca
liderança. Está lá em Efésios 4. E o crente que é servo de Deus, que está no corpo, ele sabe que Deus separou aquele. Mas o líder não se orgulha para achar que é maior do que o irmão, porque Deus também chamou o irmão. E o irmão olha para o líder e agradece a Deus, porque Deus o selecionou do meio deles para servir a igreja. Falei. E um não funciona o outro. Por quê? Não pode haver pastor se não tem ovelhas, e a ovelha estará perdida sem o pastor. Então... Sem o pastor. E o que é mais interessante aqui é que aqui é a filosofia de Cristo. Como é a filosofia de Cristo? O pastor que está nessa posição maior, ele sabe que não é maior do que a ovelha, porque ele sabe quem foi que colocou ele lá. Deus. Pronto. Mas a ovelha também sabe que não está naquilo ali, porque Deus colocou o pastor naquela função que não é para ela. Mas ela sabe que tudo vem. Ela honra o pastor, não porque ele está no cargo, mas ela honra porque sabe que aquilo ali é de... E o pastor honra a ovelha porque sabe que ela foi comprada pelo sangue de... Que ele também foi comprado pelo sangue de... Atos 20, 29, 28, 29. Não é isso? Foi comprada com o próprio sangue. No geral, ninguém aqui é grande, porque quem é o cabeça? E acabou-se a conversa. Falei. O Watchman, ele diz o seguinte, que a pessoa não obedece ou se sujeita à autoridade, ou à função, ou ao ministério, por causa da pessoa, mas por causa daquele que colocou a pessoa, Deus. Deus, porque toda a autoridade, Romanos 3, vem de quem? Meu Deus do céu. Então preste bem atenção. Vamos, tu está filmando bem direitinho, Caio? Bota para cá. O que acontece? Se o irmão está no círculo de oração, ela é líder do círculo de oração, ela sabe que ali é um ministério. O irmão está no grupo de louvor, é o quê? É o ministério. Você não está no grupo de louvor porque você é o melhor. Você está no grupo de louvor porque Deus te escolheu. Não pode ter a ideia do melhor, porque todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Meu Deus do céu. O pastor sabe que está na qualificação de pastor, não como hierarquia, porque ele tem doutorado. Não que nós desprezemos doutorado, porque ele seja formado em teologia. Ele está porque foi um chamado de Deus. E a ovelha respeita ele, não de modo hierárquico, respeita ele, porque sabe que ele foi o Meu Deus do céu. Jürgen Roloff, em um livro que ele escreve, ele diz que quando a igreja chama os apóstolos de apóstolos, não era título oficial, chama porque eles foram escolhidos por... Eles olhavam para os apóstolos e diziam, Jesus colocou ele lá. A tradição apostólica não era título, não é como eles estão colocando. Tu está filmando direito? Bota para cá. Não era esse negócio, eu sou apóstolo, aqui está o apóstolo fulano. O apóstolo é porque eles viam aqueles homens dedicados na evangelização e foram colocados por Jesus. Não é porque eles tivessem uma unção especial, porque todos nós fomos comprados pelo mesmo. E todos nós temos o mesmo espírito. Agora o Senhor, ele vai distribuindo no corpo outra coisa. Todos esses ministérios, os dons e a operação é para a edificação do quê? Não é para a grandeza do irmão, não é para a elevação do pastor, é para a edificação do... O dom que eu tenho do Espírito Santo é para edificar. Pronto, o ministério que ele me entregou não é para a minha promoção pessoal, é para a edificação. Então pronto, aqui Jesus tira tudo. Vamos lá. Vamos observar agora aí, nós ficamos aqui na parte, esse é o verso 3, não é isso? Jesus tinha conhecimento de tudo, mas era humilde. Vamos lá, 4, 5. 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs uma água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Há um grande questionamento, porque ele aqui está numa casa, não é isso? Jesus está numa casa. E parece que o dono da casa cedeu para Jesus, porque tinha todo um material para fazer o lavar dos pés. Não é? Tudo preparado. Mas Jesus quer dar uma lição primeiro, porque ele tem amor. Só serve bem quem tem amor. Prestem bem atenção. Tu está filmando, Caio? Preste bem atenção. Só serve bem quem tem amor. Quem não tem amor, serve para se amostrar, serve para ter aplauso, serve para ter like. Vai no hospital, visita uma pessoa, e aí aqui com a pessoa doente, ele tira, ele não está servindo por amor, ele está servindo para... Porque quem serve por amor não quer que os outros saibam. Faz porque é para Deus. Então veja, Jesus ele vai servir por amor. A atitude dele ser servo é por
Porque às vezes tem até político, não tem? Quando é na época da eleição, todo político vira servo, né? Ele vira servo, ele todo dia ele vai na feira, mas só no período da eleição, todo dia abraça todo mundo. Aqui vocês sabem. Tu está filmando bem direitinho? Aqui vocês sabem. Aqui nós não recebemos nada de prefeitura, nada de governo, mas respeitamos. E aqui o prefeito da cidade não tem como negar. Quando amanhece o dia, ele está onde? Ele está no bairro, ele está no bairro, ele está atendendo os pobres, ele está atendendo todo mundo. Aqui ele não foge de... Tu está filmando, Caio? Tu está filmando porque... Olha, preste bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Prefeito, governador, deputado, presidente é servo de quem? É do povo. Ele é servo, do... Olha, bota para cá. Não faz casa, prefeito, que o portão impeça o povo de entrar. Não fique com o seu celular. Quando é para ganhar, tu atende todo mundo, liga para todo mundo. Aí agora só porque ganhou, o povo é o mesmo. A casa tem que ser a mesma. O telefone tem que ser e servir o povo. Não era assim? Jesus estava cansado e quando chegou lá, ele viu que estava cansado, ele disse, vamos descansar. Mas quando viu o povão, ele disse, não posso deixar de atender. É como ovelhas que não têm pastor. Então parabenizo o prefeito aqui de São Luís. Parabenizo porque ele atende o povo e vai para a rua atender o povo, atende todo mundo. Isso é uma coisa importante. E tem vários prefeitos e governadores que fazem isso. Que agora sabem que é servo do povo. Você não é maior do que... Por que tu não é maior do que o povo? Porque tu só está aí por causa de quem? Quem é que te elege? Quem é que te dá o título de governo? Quem é que te dá o título de presidente? Então tu não é maior do que o povo é maior do que tu. O povo é soberano. Então deixa de besteira de fazer. Porque tem uns que é o seguinte, depois que se elege, compra uma SW4, bota o vidão preto, se tranca e ninguém mais vê ele. Agora só de 4 em 4 anos. Aí não é assim. Tem que servir o povo, andar na rua, conversar com o povo. Eu estava na inauguração aqui do nosso centro de recuperação, aí tinha um subprefeito. E eu nem sabia disso. Quando cheguei lá, aqui, subprefeito. O que é que ele faz? Falei, eu não sei o que é que faz bem. O subprefeito, ele aproxima a gestão municipal daquelas regiões mais distantes. Ou seja, cada região de São Luís, ela tem uma subprefeitura, porque é a aproximação da prefeitura geral para aquela região mais distante. Então, a zona rural tem um, aqui o pessoal do subúrbio tem mais outro, e assim vai distribuindo. Mais ou menos, lá eu disse assim, me deram não, o rapaz apresentando, está aqui o subprefeito. O que eu entendi, por exemplo, ali é a zona rural. Sim. Então aquele subprefeito toma conhecimento de todo o problema e leva para a prefeitura. Gostei disso aí. Tá aí. Em todo bairro, um prefeito pode fazer isso, não pode? Para aproximar, porque como ele tem muito trabalho, aí ele tem um subprefeito, subsecretaria, não é isso? Para ajudar. Gostei disso aí. Então, bote aí. Aí nós temos vários pastores auxiliares que têm o conhecimento do problema do campo. Rapaz, e traz a você. É a mesma coisa. Por exemplo, coloca o pastor lá na área, ele faz o trabalho dele e ele toma conhecimento dos problemas, das necessidades, que é isso que agora nós vamos fazer pela igreja comunitária. É o nosso trabalho da igreja comunitária. Então, isso aqui é muito importante. Eu gostei muito disso aqui. Muito. Então, veja bem. Mas quando Jesus chega naquela casa, tem a bacia de água, não tem? E ele vai pegar, ele tinha que fazer aquilo ali. Primeiro, ele vai fazer porque ele tem consciência de que ele é um servo. Mas segundo, primeiro, vamos inverter. Primeiro, ele tem o verdadeiro? Ele sabe quem é ele. Primeiro, vamos lá. Primeiro, vamos começar, porque antes do 3, que é a consciência do que ele tem, no verso 1, na parte final, ele tem o verdadeiro amor. Porque às vezes você tem poder, você tem título, você tem tudo, mas não tem? Ele tinha tudo, mas a primeira coisa que ele tinha, e Paulo diz em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, Lava pé não resolve. é isso que vamos chegar daqui a pouco. Tem um bocado de igreja que inventou. Você não tem um versículo na Bíblia depois desse aqui, a igreja praticando lavar pés. Não tem. Porque a ênfase não é o lavar o pé aqui. A ênfase é o espírito da coisa, é o amor. Não adianta eu fazer cena de lavar pé, de abraçar, se eu não tiver amor. E aqui Jesus tinha em primeiro lugar o quê? E Paulo disse, se eu não tiver amor. Aí o Donald Stamp, ele diz que o amor é como um óleo que desce
lubrificando cada parte da maquinaria. Aí aquela máquina funciona porque cada peça é banhada pelo... Ou seja, se eu tiver o dom, mas se eu não tiver não adianta nada. Se eu pregar bem, mas se eu não tiver... Se eu tiver teologia, mas se eu não tiver... Se eu tiver pregação, mas se eu não tiver... Se eu tiver discurso, mas se eu não tiver... Se eu for prefeito, mas não tiver... Se eu for juiz, mas não tiver... Se eu for um deputado e não tiver... Vocês vão eleger só gente para ganhar dinheiro. Entenderam? A base é o quê? É o amor. Aí a Bíblia diz, Jesus primeiro ele tinha... Quando ele tinha um amor, ele tinha consciência de que era Deus, tinha consciência que tudo estava em sua mão, tinha consciência que tinha um poder, mas tudo em primeiro lugar vinha o quê? O amor. Esse amor o tornava o quê? Aí agora vamos lá. Tem pastor que é de grande igreja, tem pastor que tem um grande poder, tem pastor que é um presidente, tem pastor que é um grande líder, mas antes dele ser grande líder, ele tem o quê? É por isso que ele senta com a ovelhinha branca, com a ovelhinha pretinha, ele come com todo mundo, ele nunca se acha importante, porque ele sabe que o poder que tem nas suas mãos, a missão que tem nas suas mãos, vem de quem? E ele tem o maior exemplo, o dono de tudo se fez. Então, e por que ele quer se fazer patrão? Essa síndrome do poder e da grandeza é porque nós estamos nos esquecendo do amor. Aí Paulo diz, se eu não tiver... eu posso dar o meu corpo. Se eu não tiver, eu posso doar todos os meus. Se eu não tiver, eu posso até jogar o meu corpo para ser, mas vai ser como um sino que soa, só faz barulho. É o barulhão da internet, não é assim? Irmão, tem gente que diz, não é porque estão falando, não é porque tem muita gente fazendo barulho. Barulho de sermão, barulho, por isso que Spurgeon dizia, o que tu falas tão alto, a tua vida não me deixa ouvir. Ou seja, é um sermão bonito, mas é preguiçoso. Pode pra cá, Caio. É um sermãozão bonito, mas nunca dirigiu uma congregação. É um sermãozão bonito, mas nunca evangelizou no presídio. É um teólogo de primeira, mas nunca visitou uma pessoa. Se eu não tiver amor. Aí o Senhor Jesus Cristo, olha aqui, ele pegou e foi fazer o trabalho de um servo. E veja bem, alguns dizem que nenhum dos discípulos ali naquela hora quis pegar, Senhor, deixa eu fazer esse serviço. É claro que Jesus ia fazer aquilo ali por amor, mostrando que era mestre e Senhor, mas ele tinha humildade. Agora, nenhum dos outros se prontificaram. Sabe por quê? Esse é o problema nosso. A igreja, ela está cheia de discípulos, de apóstolos, de profetas, de mestres e de senhores. Mas ela está vazia de quem? Eita Deus. A igreja está cheia de gente que impõe, a igreja está cheia de gente que quer dominar. A concorrência é o seguinte: eu quero aquele lugar, eu quero aquela cadeira, eu quero aquela função, eu quero ser profeta, eu quero ser doutor, eu quero ser mestre, eu quero ser apóstolo, mas ninguém quer ser. Pronto. Quem foi de vocês que já viram alguém dizer assim: Senhor, ô pastor, me dê um título de bacharel em serviologia? Vocês já viram? Hein? Bota pra cá. Doutorado em serviologia. Ninguém quer. Agora todo mundo quer o título de mestre, todo mundo quer o título de pastor, todo mundo quer o título de doutor, mas ninguém quer título. Profetas, mas ninguém quer o título de. Olha a igreja de Corinto, ela se digladiava dizendo: nós somos de Apolo, nós somos de Pedro e nós somos de Paulo. O mais fraquinho, vocês já tiraram os melhores, não ficar com Jesus. Irmão, todo mundo hoje, sabe por que tem concorrência no nosso meio? É porque todo mundo quer ser grande, ninguém mais quer ser servo. Aí Jesus pega a bacia, Jesus é quem pega a bacia. Mas os discípulos não queriam ser servos, porque os discípulos já queriam ser. A maioria andava com Jesus, não era para aprender a atitude de servo. Vamos lá, Lucas 22. Só para os irmãos terem ideia, 22, 24. Olha como eram os discípulos. Lucas 22, 24. 22, 24. Houve também entre eles contenda. Isso aqui era quem?
É os discípulos. Mas para cá, irmão. Quem era isso aí? Quem era? Era os discípulos de Jesus. Eles tinham contenda para pegar uma bacia para lavar os pés? Eles tinham contenda. Rapaz, eu vou saber o seguinte: deixa eu ir primeiro evangelizar. Era assim? Deixa eu ir primeiro pregar. Era assim? Deixa eu ir primeiro visitar um órfão. Era assim? Deixa eu primeiro atender uma viúva. Era assim? Qual era a briga dele? Contenda sobre qual deles iria ser o maior. Falei. Jesus enviou os 70 que vieram alegres por ter expulsado o demônio e tal, feito proezas. E às vezes, rapaz, você se alegrando com besteira. Olha para cá, bota para cá, Caio. Tu tá filmando bem direitinho? Lê de novo isso aí. Isso aqui é muito sério. Houve também entre eles contenda sobre... E houve entre eles... Contenda. Isso aqui não era descrente. Aí tem irmão que diz, a Bíblia diz assim, hoje pastor prega um contra o outro. Se está errado, tem que pregar. E outra coisa, aqui não é para esconder nada, porque nós temos que falar tudo às claras. Não é contra o outro, sim. Nós não estamos sendo contra ninguém, estamos sendo contra a atitude que a Bíblia é contrária. A Bíblia é contrária, temos que ser claro. Não é isso? Temos que ser claro. Jesus disse, aquilo que eu prego dentro de casa... Pronto. E se você acha ruim, Jesus passou um capítulo todinho só esculhambando os escribas e dizendo assim: vocês vagabundos exploram as viúvas em nome da fé, não é assim? Vocês jejuam e oram com falsidade, dão esmolas para o quê? Foi Jesus, e por isso que eles mataram. Vocês pensam que Jesus matou? Para cá, Caio, tu está filmando? Vocês pensam que eles mataram Jesus? Eles mataram Jesus porque Jesus denunciava a falsidade dos escribas e os fariseus. Jesus denunciava a dentro do templo. Jesus denunciava as imoralidades. Por que João Batista morreu? Hein? Porque denunciou um casamento ilegal. Pecado. Jesus disse, vocês que ficam pegando dízimo de órfão, de viúva, em nome da fé, vocês que andam dizendo que amam o pai de vocês e pegam o dinheiro todinho e colocam para a casa de Deus, mas não é para o amor da casa, é só para não comprometer a herança do pai. Vocês são hipócritas. Irmão, para de falsidade, irmão. Olha a briga deles aqui. A briga era para pegar a bandeja e servir? Era nada. A briga, tu tá filmando aqui, Caio. Hoje a briga não é para pegar a bandeja e servir. A briga é para ser dono da bandeja. Dono da bandeja. Eu não quero a bandeja para servir. Eu não quero a toalha para servir. Eu quero que botem toalha para eu passar. A competência, a concorrência dentro da igreja, por cargo, posição, não é para servir, é para ter título e honra. E Jesus não dá para crente, olha para cá, Jesus não dá para crente trono, o trono é dele. Jesus não dá para crente glória, a glória é dele. Jesus não dá para o crente conhecimento como ele tem. Jesus dá para o crente toalha. Jesus dá para o crente bandeja para encher de água e lavar os pés. Ele dá o quê? Ele dá o quê? Serviço para nós. Ele dá serviço. Se tu entrar aqui na igreja pensando que Jesus vai te dar cadeira, a cadeira é... Bota para cá, Caio. Se tu pensar que Jesus vai te dar cadeira, de quem é a cadeira aqui? De quem é o trono aqui? De quem é a glória aqui? É dele. O poder é dele, a cadeira é dele, o conhecimento é dele, a grandeza é dele, a glória é dele. E ele diz que não dá a glória dele para... Aqui dentro tu só tem toalha e bandeja. E até a tua morte é ele quem diz como é que vai ser. Isso é uma grandeza, viu? Vindo dele. Hein? E é uma grandeza, vindo dele. E ainda é uma grandeza você sendo dele, irmão. Oh, coisa boa, irmão. Então veja bem, aqui, pronto, irmãos. Mas os discípulos eram o quê? Eles andavam com Jesus, era competindo. Olha, o homem já falou aí que uma horinha desse ele sai. Quem é que nós vamos assumir? Outra coisa, eles querem já mandar em Jesus. A mulher veio pedindo socorro, te cala. Ele não vai te atender. Jesus disse, pede logo essa mulher. Tu tá perturbando, tá gritando atrás de nós. Não era de nós, era dele.
É verdade. Ei, Bartimeu, te aquieta. Jesus traz Bartimeu aqui, não é assim? Pronto, é desse jeito. Porque tem discípulo que é bom para mandar, mas manda a águazinha aí lá para o mestre Sala. Não é assim? Porque nós só sabemos encher as talhas, está lá em João 2, nós só sabemos encher quem transforma água em vinho, nós só sabemos tirar a pedra, quem é que tira o Lázaro? Então te aquieta, rapaz. Nós temos que depender é dele. Eita, glória a Deus, rapaz, que coisa boa nessa lição. Essa lição é boa, porque Jesus, ele pegou a bandeja e pegou a toalha. Jesus só dá para nós bandeja e toalha. O trono é dele, a glória é dele, a capacidade é. E não fica brigando que tu não tem nada. Os discípulos brigavam pelo lugar, mas aí um pai chegou com um menino cheio de diabo. Aí pronto, não foi assim? Jesus chegou com o menino cheio do diabo e disse assim: eu levei aos teus, mas eles nada puderam. Sabe por que muitos não estão podendo fazer nada? Porque não querem nem a toalha nem a bandeja, só querem o título. E observem bem, lê de novo, vai. Houve também entre eles contenda. Contenda é briga, vai. Sobre o qual deles parecia ser o maior. Olha, é o seguinte, eu acho que quem tem vez aqui é o João, não é assim? Não. Aí o outro diz, não, é o Pedro. Pedro não. Agora assim, se eu ganhar, Pedro, depois que o homem sair de cena, aí tu é o primeiro vice-presidente, é o segundo vice-presidente, não é assim? Porque aí é o seguinte, tu anda mais comigo, aí houve uma, irmão, o bichão andando, irmão tá assim hoje, não tá? Pronto, na hora que sair aí, meu irmão, quem vai é o filho do fulano, quem vai, nunca carregou uma toalha, nunca carregou uma bandeja, meu Deus do céu, não sabe nem segurar a bandeja, nem a toalha. Vocês pensam que é fácil? Pronto. Um dia eu fui na casa de uma irmã, quando cheguei lá, ela disse: pastor, é o meu aniversário e tudo. Não cheguei lá, eu olhei na mesa, era um porco que ela tinha feito no interiorzinho. Irmão, porco, ela nem pelou direito. O pelo velho do porco preto estava todinho. Aí ela: pastor, eu fiz especialmente para o senhor. Aí pronto, eu tive que torar tudo. Tu pensa que é brincadeira? Tu já comeu fígado com um vermezinho andando em cima? Pois eu já. Fui na casa de uma irmã bem pobrezinha, aí me botaram o senhor aqui, eu não tenho nada não, pastor. Eu não era nem pastor ainda, eu não tenho nada não, tenho só esse fígadozinho que foi de ontem, mas já esquentei para o irmão. Aí quando eu fui olhar tinha um bichinho, eu só tirei de cima o bichinho, porque Jesus disse que o que botar na tua mesa, tora. E eu parti aqui do lado e comi todinho. Hein, tu quer isso? Aí tu tá pensando que aqui é só para andar de Hilux? Tem dia que tem Hilux, mas tem dia que é no pé, tem dia que é na chuva, tem dia, é assim ou não é? Porque você é no sol, é na poeira, aqui você é servo. Vamos lá, para me terminar aqui. Aí entra os discípulos disseram: quem vai ser o maior? Aí Jesus disse assim: não, vocês estão, a minha filosofia não é essa, aqui eu não tenho cadeira para vocês. Que a própria mãe chegou e disse: Senhor, eu quero que lá na eternidade um sente à tua direita. Até a mãe foi envenenada. É porque ele chegava em casa: mamãe, eu estou crescendo, hoje eu fiquei em primeiro lugar, Jesus me botou assim do ladinho dele. É assim ou não era? Aí pronto, Jesus diz: mãe, tu não sabe o que é que tu está pedindo. É um negócio sério. Então muito cuidado, muito cuidado. Aí veja bem, aí os discípulos eram o quê? E quem é carnal e quem é orgulhoso lava pé? Quem é carnal e quem é orgulhoso carrega bandeja? Quem é carnal e quem é orgulhoso carrega toalha? Então pronto. Outra coisa, até esse daqui quer fazer, às vezes eu estou lá no mutirão, aí eu estou cavando aqui minha parte, pastor, é o meu, faz o teu. Não é assim? Não toma não, porque cada um tem o seu. Tem irmão que diz: o presidente não é para fazer isso, é para fazer. A parte dele ele tem que fazer. Paulo diz: eu cumpri a minha parte, agora é a tua, Timóteo. Pronto, é assim, deixa o homem fazer a parte dele. Por quê? Porque ele tem outra coisa. Mas é humilde fazendo isso. E Jesus? Ele tem que ser humilde, que aqui na escola de Jesus não tem espaço para quem é grande. Jesus disse lá em Mateus 11, 28 e 29, aprendei que sou o quê? Manso. Interessante que eu coloquei, ó. Vamos lá, digam comigo no hebraico: anavá. Se vocês analisarem essa expressão aqui, anavá, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso.
Coisa boa. Está lá em Números 12:3, né? Era o homem mais, que também é humilde. Mas aqui manso e humilde, professor César, é aquele que depende de Deus. Moisés estava diante daquele povo todinho. Uma coisa, nos dois textos, tanto esse Anavar, que é uma questão de humilde, mas na essência. Jesus, tanto em Mateus 11:29, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É humilde por dentro, é a essência, não é aparência. Não é por causa do carro. Não é aparência, não. Não é por causa da situação. Não. Ele é humilde por natureza. Jesus, aliás, Deus deu todo o poder para Moisés, mas você vê que Moisés aprendeu a humildade. Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó? Deus disse: agora tu está no ponto. Não é assim? Está preparado. Mas Deus teve que ensinar. Aqui, Moisés, a casa é minha, tu tira as sandálias. Então pronto, na igreja, tu não entra com a tua sandália. Quem é que manda aqui? Então tira a tua sandalinha. Eita glória. Salmo 119, vamos lá. 149, aliás, verso 4. Vamos lá. Para aprender, não é assim não. 149:4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Deus adornará, enfeitará os humildes com o quê? Com salvação. Porque Deus não tem salvação para quem é prepotente, para quem é grande. Ele tem salvação para quem é pronto. Aí pronto. E quando você lê 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu, o quê? Então pronto. Aqui pronto, se tu entrar, eu quero te dizer, Senhor, que tu sabe. Pode largar de mão. Está lá em Lucas 18. Soberbo, tu me conhece. Conhece o quê? Que tu é ruim, é só aí, carnal velho. Jesus não poderia mandar os discípulos do jeito que eles estavam. Eles eram briguentos, arrogantes, orgulhosos, prepotentes. Você vê que até o Pedro, aqui, quando ele foi lá, disse: Jesus, o que é isso? Tu está dando uma lição, pronto, não podemos fazer isso não, Jesus, para também com isso. Que é isso? Não foi? Ele estava entendendo um negócio errado. Pedro, tu não sabe não. Deixa eu te lavar não, para tu ver. Se eu não te lavar, tu não tem? Aí entra aqui o que o pastor Adalberto falou. Que a gente só pega o lavar os pés. Aqui, o lavar os pés não é o contexto geral. O lavar, Jesus estava dizendo o seguinte: só pode me servir e só pode fazer essa atitude que eu estou fazendo quem já é lavado. Por isso que e Jesus disse assim: olha, quem já está lavado não precisa, e vós já estáis lavado. Mas tem um que não está. Quem era? Era o Judas. Lavado aqui a regenerar. Interessante que nós temos o verbo lio, que é o verbo lavar completo, e você tem a outra palavra que é o lavar as partes. No grego nós temos essas duas conotações. Népio, que aí é lavar a parte. Então, quando você pega esse texto bíblico, ele está mostrando essa realidade aí, que o próprio texto está mostrando aqui. Lavar porções, néfil, é a palavra grega para lavar porções. O todo, lio, é lavar o todo. É uma coisa boa. Está vendo? Então vamos lá. O Senhor Jesus pega, mas os discípulos não podiam lavar. Quem é orgulhoso, irmão? Quem se acha grande, nunca vai servir os humildes. Porque, preste bem atenção, quando eu sei que Jesus me salvou e eu tenho agora uma nova vida, eu não vou me colocar nunca na posição de grande. Sempre vou me colocar na posição. E é essa posição que me faz eu servir, porque grande não serve. Todos que se acham grandes, merecedores, importantes, nunca vão servir. Vamos lá. Aí, veja bem, versos 6 e 7, para a gente 6 e 7. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas o saberás depois. Diga aí de novo. Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas saberás depois. Muito bem. O Senhor Jesus estava dizendo: você vai entender só o que é isso quando você me vê na cruz, que eu, como Deus, vou me sacrificar. Irmãos, olha aqui, ó, vamos lá, diga comigo: vamos lá, tapeinofrosine. Vamos lá, tapeinofrosine. Aqui é a humildade no Novo Testamento, mas aqui é a humildade de mente.
Olha, humildade, por isso que o professor César falou aqui é humildade de mente. Se você não tiver humildade de mente, vai ser só para se amostrar, só para aparência. Quando você lê Filipenses capítulo 2, 5, 8 a 9, aí a Bíblia diz, esvaziou-se a si ele mesmo. Humildade de mente, gente, rapaz. E aí, todo crente, 1 Pedro 5,5, todo crente é chamado a ser humilde. Todo crente, não existe essa, pastor, presidente, músico, tocador, juiz, se é crente, é chamado para humildade. Vamos lá, como é que diz? Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E só para a gente já começar a fechar, lá para o céu não vai quem é grande, porque Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os, porque eles verão, só vai ver a Deus quem é. Deixa tu achar ser grande, se tu ver, porque quem é grande lá? Pronto, o diabo foi pensar que era grande e Deus fez o que com ele? Então não bota... Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Não pensa em ser grande que Deus te abate. Outra coisa, lá pro céu nunca vai quem é, só vai quem é pequeno, porque quem é o grande lá? Se tu se achar grande, tu não pode ocupar o lugar lá, porque grande só tem um trono. É só dele, e já está ocupado, ok? Então não pense. Outra coisa, essa questão de lavar os pés era uma atitude nunca pensada por um mestre. Nenhum doutor nunca ia, isso aqui no nível humano, isso aqui que Jesus fez era novo. Nenhum doutor, nem mestre daquela época, nunca ia pensar em lavar. É por isso que eu estou falando que humildade começa na mente. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente e quem tem a mente de Cristo sabe servir. Eita, meu Deus. Só quem lavava os pés dos mestres naquela época, dos donos, quem eram? Eram os escravos. Pronto, tá aí. Você vai ler Gênesis 18:4, 1 Samuel 25:41. Ok? Agora, Jesus faz uma mudança drástica. Eles chamam 500 graus, não é assim? Ele diz... 360, né? 360. 500 graus por causa do hino da Cassiane. Fica na mente. 360, né? Girou. Um grande virou o quê? Pequeno. O Senhor virou servo. O Deus eterno, aleluia, se encarnou. Irmão, é um giro. Da perspectiva humana seria humilhante, pastor. Humilhante, porque só, pastor Adalberto. E ainda tem mais. Charles Swindoll, em um livro, depois vocês podem comprar, Eu, um Servo. Ele diz que quando o servo fazia só o que o Senhor mandava, está na Bíblia ou não está? Mas ele diz que o verdadeiro servo, ele se sentia feliz. Enquanto fazia para o servo, a felicidade dele era ver o Senhor dele satisfeito com o trabalho dele. O servo não queria nada, Charles Swindoll diz isso, o servo só queria ser servo. Eita. Mas hoje os servos da igreja é fazendo para ter alguma coisa. E Charles Swindoll diz que o trabalho do servo era ver o seu senhor comendo feliz. Porque o servo não comia com o seu. Primeiro ele fazia tudo e ia dar para o seu. E quando ele via o senhor dele comendo e sendo feliz, ele ficava feliz porque estava agradando o Senhor. O nosso trabalho não é o Senhor. Meu Deus, tu está filmando, Caio, bota para cá. O nosso trabalho não é o Senhor se agradar. É que nós agrademos o Senhor. Pegou aí o mistério, pastor Adalberto? Mas hoje nós queremos que Deus se agrade. Ele tem que me atender, pronto. Nós temos que entender que Ele é Senhor. E nós somos o quê? E o nosso trabalho como servo é só agradar a Ele, porque Ele já fez tudo por nós. Eita, meu Deus. Meu Deus. Aí veja bem, vamos lá para fechar. Aí pronto, a revolta de Pedro, nós já falamos, não é isso? A virtude de lavar, aqui está esse novo sistema que Jesus implanta, é que Ele que é Senhor, que é Deus, Ele humilha de mente e humilha de corpo, porque Ele
pega a bacia, cinge, né? Cingir era pegar as vestes, levantar e botar um cinto aqui. Ele pega as mangas grandes aqui, arregaça, amarra ela aqui por trás do pescoço e vai fazer o trabalho de... Agora imagine, irmão, o doutor, o Senhor, o Deus eterno. Eita, rapaz. Muito bem. Agora os dois lados da moeda, eu coloquei aqui. Pastor, e quais são os dois lados da moeda? Primeiro, os dois lados da moeda. Só pode lavar os pés quem já é lavado. É a primeira coisa, ok? E qual é o lado humano, pastor Zéu? Os discípulos tinham que servir uns aos... Esse é os dois lados da moeda. Primeiro, não adianta querer lavar pé sem estar lavado por dentro, que não vai prestar. Agora, quando você está lavado por dentro, você serve os outros sem interesse algum. Você faz porque você quer agradar o Senhor. Agora, se não está lavado, é só para se amostrar. Canta para se amostrar, prega para se amostrar, escreve para se amostrar, porque não está lavado. Quando você vê essas pessoas, o que eu vou escrever aqui ninguém nunca escreveu, não está lavado. Eu vou pregar um negócio novo que ninguém pregou, não está lavado. Pronto. Ninguém trabalha como eu, não está lavado. O senhor tem que me entender, pastor, que aqui eu trabalho há muitos anos, não está lavado. O lavado não tem interesse em nada. O lavado não quer aplauso. O lavado não quer glória. O lavado não quer ser visto. O lavado não quer like. O lavado quer servir ao rei. E agradando ao rei, ele já está satisfeito. Porque o trabalho não é ser agradado. O trabalho é Eita, mano. Por isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2, ele diz assim, ele nos alistou, não é assim? Nós fomos cativos por Cristo para estar preso nele e servir a ele. Pronto. Todas as cartas que Paulo escreve, ele nunca diz assim, eu, doutor Paulo, formado em tal. Ele diz, Paulo... Eita Deus. Pronto. Aí ele diz, vocês me chamam de quê? De mestre e de senhor. Mas eu, que sou isso mesmo, vocês estão chamando, eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Ok? Quando eu falo aqui do exemplo, observem bem que o essencial, olha, se o superior, que era senhor e mestre, que era professor, ele realizou uma tarefa de escravo, não é assim? Está aí? De escravo. Então, a humildade aqui é desinteresse próprio em servir. Pastor, o que é humilde? O humilde é quando ele não tem interesse, ele perde todo o interesse por ele e coloca o interesse do outro. E o exemplo aqui não se tem uma ordenança para se lavar os pés. Eu falei aqui, a Bíblia se cala sobre isso. Mas o exemplo aqui é a humildade para servir. Isso. Só um exemplo. Isso. Vamos lá, eu coloquei aqui só para fechar, qual a diferença entre a Santa Ceia e a Páscoa? A Páscoa veio do Egito, comemorava a libertação do Egito, envolvia cordeiro, ervas e pães amargos, e apontava para Jesus, e era feita anualmente. E a Santa Ceia, ela é instituída por Jesus, comemora a redenção pelo sangue, envolve o pão e o vinho, e é o cumprimento da Páscoa em Cristo Jesus. A Páscoa era a sombra do que haveria de vir. A Santa Ceia é o memória, essa é a diferença. Pronto. Que ceia Jesus realizou? Foi o nosso debate no início. João 13 mostra aqui a última ceia de Jesus com os discípulos, que aconteceu antes da Páscoa judaica. Trata-se da mesma instituição da Santa Ceia, descrita nos evangelhos sinóticos. Característica daquela ceia, era uma refeição pascal, celebrando a libertação do Egito. Jesus redefine o significado dos elementos do pão e do vinho, com o seu corpo e o seu sangue, ok? Essa ceia, ela marca a transição para a nova aliança. Leia. Antes de João 13, a aproximação da festa da Páscoa, decidiu o que fazer com Jesus. Sua unção por Maria significa a preparação do seu corpo para a morte. A declaração de Jesus como rei, preparando para a morte. Jesus decide fazer uma santa ceia, João 13, um exemplo para os discípulos e para a igreja de hoje, de humildade. Primeiro ponto, uma história real sobre humildade. Os propósitos da ceia: exemplificar sua humildade, manifestar comunhão e companheirismo. Lavar os pés, um costume normal. O reino de Deus se conquista pela humildade.
O que a humildade não pode ser? Não é grandeza de um espírito humano, não é uma simples demonstração exterior, mas transformação no interior e atitude de servir. Segundo ponto, humildade implica autoconhecimento. A filosofia do reino, servir sem interesses, valores invertidos, o Senhor vira um servo. A humildade não se diz, se prova pelo exemplo. Só o servo serve, o grande não. O maior deve ser o primeiro a servir. Humildade versus ostentação. Os humildes estão dispostos a trabalhar sem ostentação. Muitos querem o comando, mas não querem servir. O comportamento do crente é contrário ao mundo. Coisas que a humildade rejeita. Rejeita a presunção, conquista de posição, exaltação, sofisticação e superação. Coisas que a humildade aceita: submissão, serviço, humilhação, pureza e simplicidade. Como a experiência humana vê a humildade? A humildade pisa o nosso ego. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor, por esta lição maravilhosa, pela tua graça, Senhor, com qual foi ministrada. Que possa, Senhor, vidas serem alcançadas, que vidas possam ser ministradas para a glória e louvor do teu nome. Senhor Jesus, assim que tu possa alcançar vidas e impactá-las para a glória e louvor do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.